um texto que está lá em Lucas 7, a partir do versículo 11, eu projetei, e que fala sobre a história da viúva de Naim. Vamos lá. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Quando a gente olha para essa história, né, a gente vê o seguinte cenário. Naim era uma vila, um vilarejo. A gente poderia dizer que como se fosse hoje um vilarejo. Muito pequeno, e que ali existia uma mulher. E essa mulher, como todas as mulheres naquela época, ela, claro que tinha sonhos de se casar, de ter um marido que fosse aquele que fosse cuidar dela, que fosse o provedor da sua casa, e mais ainda, naquela época, que ainda viesse a ter um menino, porque eram justamente o filho homem, né, que dava a descendência para o pai. A mulher, né, no caso a menina, não era considerada como isso. O filho homem, né, ele era aquele que dava continuidade. E existia nessa cidade essa mulher que tinha conseguido realizar esses sonhos. Ela tinha casado, ela tinha um marido, era aquele que era o provedor da sua casa, era aquele que cuidava dela, e ela tinha um filho. Ela tinha um menino, depois que foi crescendo, um jovem, e que daria continuidade à descendência do seu pai. Só que os de repentes, eles chegam. O de repente chega e chegou na vida daquela mulher. E num primeiro momento, a Bíblia não conta o porquê, mas o marido dela faleceu. E naquele momento, com certeza, a sua esperança foi abalada. Teve um baque, né? Ela deve ter sentido uma dor terrível. Mas só que, apesar de toda a dor, ela ainda tinha um filho. Ainda tinha esperança, ainda tinha chance, ainda dava para continuar. De repente, não tão feliz como ela estava antes, mas dava para continuar. Ela tinha um filho, ela tinha alguém que estaria caminhando com ela, estaria ao lado dela. E ela continuou a vida. Só que outro de repente apareceu. Outro de repente que aí foi avassalador. E esse de repente veio e ceifou a vida do filho dela. A Bíblia também não diz o porquê, qual foi a causa da morte desse jovem, mas também isso é irrelevante. Mas chegou esse de repente e ceifou a vida daquele jovem. E quando isso aconteceu, a gente olha e vê que é um retrato da dor, de uma dor extrema. Por quê? Primeira razão, porque a morte de um jovem é muito ruim. Claro que é ruim, é horrível. Não é o natural da coisa. Né? O natural é o quê? Que as pessoas, biologicamente falando, que as pessoas envelheçam e venham a morrer. Mas um jovem morrer, isso foge do natural. Muito mais ainda, pela lei natural das coisas, né? Como a gente fala, né, o certo, vamos dizer assim, entre aspas, são os filhos enterrarem seus pais, não os seus pais enterrarem seus filhos. Então, já é ruim. A morte de um filho único é inconsolável, é terrível.
deve ser uma dor indescritível. Mas ainda fica pior. A morte de um filho único, de uma viúva, é muito mais complexo. Porque, às vezes, a gente pensa e a gente olha e pensa na nossa situação de hoje. Né, que está aqui, as mulheres têm toda a liberdade para trabalhar, ou às vezes o marido faleceu e ficou alguma pensão, alguma coisa, mas não era esse retrato lá daquela época. Não era assim que acontecia. O homem, o marido, ele era o total provedor. A mulher não era reconhecida em nada. E, no caso, ele tendo morrido e o filho morreu, não era apenas a morte de um filho, que já seria horrível, como eu coloquei ali, inconsolável. Mas era mais que isso. Era a morte de um futuro. Era a morte de sonhos. Era a morte de todas as certezas que ela poderia ter. Porque quem agora iria cuidar dela? Se o filho seria aquele que estaria substituindo o pai para poder cuidar dela, quem iria fazer isso? Se ela tivesse o marido, né, tivesse alguns irmãos, ela teria que ir pela lei do levirato, de repente ser desposada por cada um, mas se depois fosse mais velha e acabar sendo largada, abandonada, qual seria o destino? Talvez mendigar. Então, não era a morte só de um filho. Era a morte, como eu falei, de um futuro. Era a morte de planos, era a morte de sonhos. Ou seja, o filho morreu, a esperança acabou. Se lembra lá do ditado popular? A esperança é a última que morre. E aquele filho era a última esperança daquela mulher. Mas como estava dito lá, como estava no ditado, a esperança é a última que morre. Mas morre. E aquele filho morreu. E aí ali estava agora esse cenário, uma mulher viúva, sem filho, completamente sem perspectiva de futuro, e ela estava caminhando naquele cortejo. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei a pensar, gente, essa mulher, ela estava indo naquele cortejo e ela estava ali carregando o seu filho morto. E eu lembrei de mim, que quem é aqui da igreja sabe, eu já falei milhares de vezes, né? Quando, aproximadamente aos 21 anos de idade, eu fui diagnosticada estéril, né, por 3 médicos, através de exame, tudo assim direitinho, não foi uma coisa da cabeça, não. Realmente, comprovado. E aquele versículo, né, que fala que os filhos são herança do Senhor e galardão do ventre, de repente, não fazia mais sentido para mim, para uma jovem de 21 anos. Porque, da mesma forma que aquela viúva estava carregando o seu filho morto, eu estava carregando um ventre morto dentro de mim. E não era só um ventre morto, mas eram sonhos de constituir uma família, sonhos de um dia embalar uma criança nos braços, sonhos de ter uma descendência. E isso estava sendo completamente ceifado por causa daquele ventre que estava morto. Da mesma forma, ou seja, o meu futuro estava ameaçado, vamos dizer assim, na minha perspectiva. Da mesma forma que o futuro daquela mulher também estava. E quando a gente vai lendo o texto, né, a gente vê que ela foi e estava caminhando aquela multidão, falavam que era uma numerosa multidão de dor, aquela multidão naquele cortejo da dor. Só que, paralelo a isso, a palavra diz, e nós lemos, que estava vindo, em contrapartida, uma outra multidão também. Só que não era uma multidão de dor. Era uma multidão de alegria. Na verdade, fala uma grande multidão. Né? Multidão já denota muita gente. Grande multidão é para dar ênfase de que era muita gente mesmo. E essa multidão que estava vindo, essa multidão,
da alegria, da vida, ela estava sendo assim puxada por Jesus, o Senhor da vida. Ele estava puxando essa multidão da alegria, vamos dizer assim. E ali, com certeza, eles estavam vindo e assim alegres, regozijando, dando glórias a Deus, porque Jesus estava vindo de Cafarnaum, aonde ele tinha acabado de fazer um milagre da cura do servo do centurião. E com certeza eles deviam estar ali, olha só o que ele fez, ele curou, deu uma palavra, ele nem viu o servo, ele deu uma palavra e aquele servo foi curado. Quem é esse? Glória a Deus! E eles provavelmente estavam ali vindo naquela alegria. Do outro lado, vinha uma multidão chorando, triste, arrasada. E a palavra diz que eles se encontraram na porta da cidade. De um lado, a caravana, ou a multidão da alegria, liderada pelo Filho único de Deus, que estava vivo, mas que estava destinado um pouco mais à frente a morrer. Morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter justamente essa vida e vida em abundância. Do outro lado, estava aquele jovem que estava ali morto, filho único de uma viúva, mas um filho morto, que ninguém podia imaginar, mas que em breve receberia um toque de vida e seria completamente restaurado à vida, para poder ver e perceber nele mesmo o poder de Deus. E, queridos, eu queria te falar uma coisa. Que a partir desse momento, você começasse a vasculhar aí o seu coração, vasculhar aí o terreno do seu coração, para poder começar a ver se existem algumas coisas mortas aí dentro. Às vezes mortas em relacionamento, mortas através de uma enfermidade, alguma coisa de repente morta em relação a sonhos, em relação a projetos, em relação ao futuro. Começa a revolver o teu coração, porque o Senhor da vida está aqui. E Ele é poderoso para tocar na sua vida e trazer vida aonde só havia morte. E, queridos, o mais interessante é que essas duas caravanas, essas duas multidões, elas se encontraram na porta da cidade. Por quê? Porque o cemitério, antigamente, não era dentro da cidade. Eles tinham que tirar o corpo, para levar para fora da cidade para ser enterrado. E eles se encontraram ali na porta da cidade. Agora, o mais interessante, sabe o que é? Vocês sabem qual é o significado de Naim? Naim, no hebraico, significa consolação. Essa é a definição. Então, é como se, indiretamente, nas entrelinhas, Jesus parasse ali com a sua caravana, parasse ali na porta daquela cidade e falasse assim: nenhum morto vai sair daqui não, porque eu sou o Senhor da vida e eu estou aqui para restaurar a consolação que não está existindo agora. Queridos, e é isso que Ele está hoje aqui. Hoje Ele está aqui não diante da porta de Naim, mas hoje Ele está aqui diante da porta do teu coração, falando assim: olha, eu estou aqui pronto a restaurar, pronto a trazer vida para tudo que estiver morto dentro de você. O que está morto na tua vida? O Senhor está te perguntando. Aonde há morte dentro de você? Como eu falei, é algum problema ou será que é o teu próprio coração que não tem mais prazer, que não tem fé, que não consegue enxergar uma perspectiva de futuro? Mas esse texto, ele nos ensina algumas lições. A primeira lição é essa aqui: a dor pode embaçar a nossa visão e percepção. Gente, se lembra que eu estava contando, eu interrompi, contando da questão do meu ventre morto? Quando isso aconteceu, como eu falei, eu era uma jovem, cheia de planos, eu já namorava o meu esposo, e de repente,
arrasou com a minha esperança. E o que aconteceu? Eu não conseguia mais ter percepção do futuro. As lágrimas tomavam conta de mim e eu não conseguia enxergar nada. Não conseguia enxergar que Jesus estava ali, que Deus estava ali pertinho de mim, pronto a me ajudar, a restaurar a minha sorte, a mudar a minha sorte. Eu não conseguia enxergar. E quantas vezes as dores que a gente passa, os de repentes que a gente vive na nossa vida, fazem exatamente isso. Embaçam a nossa visão e a nossa percepção de quem é Deus e do que Ele pode fazer. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, assim, trabalhando, fazendo um monte de coisa, porque eu estava dentro da igreja, trabalhando na juventude, envolvida com o ministério de louvor, fazendo um monte de coisa, mas a minha visão estava embaçada pela dor. E eu não conseguia enxergar que Jesus estava ali pertinho, pronto a transformar tudo. E da mesma forma, queridos, nesse texto, quando a gente lê, em nenhum momento a gente é relatado sobre aquela viúva ter visto Jesus ali. Né? A caravana dele chegando e se encontrando com aquela caravana da dor onde ela estava. Nenhum momento fala isso. Nenhum momento fala que ela viu Jesus, que ela chamou Jesus, que ela falou, Jesus, vem me ajudar. Não fala nem se ela já tinha ouvido falar de Jesus, se ela sabia quem ele era. Não falava nada disso. Só que, quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Ela não estava percebendo Jesus perto dela. Eu também não, mesmo dentro da igreja. Não estava por causa da dor, ela não estava percebendo, mas Jesus a viu. Jesus a viu. A palavra não fala que Jesus chegou e falou assim, gente, olha só, quem é a mãe desse rapaz? Quem é? Porque era uma numerosa multidão, gente, então era muita gente. Ali, ela devia estar ali no meio, perto do caixão, claro, mas estava no meio de uma numerosa multidão. E não conta o texto que Jesus chegou e falou assim, olha, vem cá, quem é a mãe desse rapaz? Porque eu queria lá falar com ela, me mostra onde ela está, aponta quem é. Não, não fala. Fala exatamente quando Jesus a viu. Quando ele chegou ali, ele sabia exatamente quem era a mãe daquele jovem. Quem era aquela que estava com uma dor inconsolável no seu coração. Quem era aquela que estava com uma dor assim tremenda e quem era aquela que estava sem perspectiva de futuro. Porque ele a enxergou, ele sabia onde ela estava. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sabe aonde você está. Ele sabe exatamente, aqui no nosso meio aqui, Ele sabe exatamente qual a cadeira que você está sentado. Ele sabe exatamente o que está dentro do teu coração. Ele sabe exatamente qual é o drama que você está vivendo, qual é a ansiedade que tenta roubar a tua paz, quais são as preocupações que tentam assolar a sua mente. Ele sabe exatamente porque Ele te vê, mas Ele não te vê apenas como a multidão via. A multidão via também aquela mulher. A multidão estava ali, estava vendo as lágrimas dela, estava do lado dela, estava acompanhando. Ele não vê apenas isso, Ele vê lá dentro. Ele entra dentro do teu coração para sondar aquilo que está lá mais profundo, queridos. Creia nisso, e há momentos na nossa vida em que nós precisamos ser vistos pelo Senhor. Há momentos na nossa vida que somente o olhar dele traz cura para a gente. Porque a multidão, ela pode se compadecer, ela pode se solidarizar com a gente. Mas somente Ele tem o poder de entrar no nosso coração e ver exatamente o que está acontecendo. E vai mais, né? Porque ele falou assim, ó, e o coração dele encheu-se de compaixão.
Foi um olhar diferenciado, foi um olhar de amor, foi um olhar de graça, foi um olhar de... Minha filha, olha só, eu estou sentindo na pele o que você está sentindo. Isso é compaixão. Esse é um olhar de compaixão, é você sentir a dor do outro. Compaixão é isso, é você sentir o que o outro está sentindo, é aquilo que está doendo no outro, doer em você, como se a dor fosse sua. E é isso que Jesus sentiu e é isso que Ele sente ainda hoje por cada um de nós. É isso que ele tem lá dentro. Quando Ele olha para cada um de nós, queridos, Ele não olha com um olhar acusador, com o dedo em riste para apontar, mas Ele olha com um olhar de compaixão, Ele olha com um olhar de graça, um olhar de amor. Ele olha para a gente e fala assim: meu filho, vem para mim. Vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, porque eu posso te aliviar. Vem para mim, sabe por quê? Porque um fardo, um fardinho pequenininho já é demais para você, mas para mim não. Olha para mim, porque eu estou vendo você, eu estou vendo o teu coração, eu sei o que você passa, eu sei que quando muitas vezes você chega e fala assim, está pesado demais. Eu tenho que fazer tudo, eu não consigo, eu estou cansado, não tem perspectiva, não tem futuro, não tem esperança de mudança, mas Ele fala, eu estou te vendo aonde você está. Eu estou vendo o teu drama, eu estou vendo as tuas angústias, eu estou vendo o que você está passando e eu tenho poder para te dar a direção que você precisa para a sua vida. Somente corre. Vem para mim, troca comigo, me dá tudo isso que está pesado, tudo isso que está morto dentro de você e deixa eu te dar a vida. É isso que Ele fala, queridos. Mas só que tem mais. Tem uma segunda lição que vai complementando a primeira. Ele está sempre atento ao que acontece conosco. Nada passa despercebido. Tem uma coisa que eu tenho falado sempre, quem tem escutado aí quando eu dou aula, ou batendo papo, vai ouvir de novo. Que é assim, que a palavra fala que todos os nossos fios de cabelo estão contados. Gente, eu fiquei, quando eu entendi isso, eu fiquei assim impressionada, porque isso mostra o como Ele está atento conosco. Se vocês me perguntarem quantos fios de cabelo eu tenho nem noção. E com certeza que ninguém sabe, mas Ele sabe. E muitas vezes isso para a gente é o que eu tenho até acostumado a fazer. Sabe por que a gente não sabe? Porque é desnecessário, é insignificante. Ninguém chega para a gente e fala assim, boa noite, muito prazer, qual é seu nome? Meu nome é Lilian. Lilian, quantos fios de cabelo você tem? Ninguém faz isso. É insignificante, é desnecessário, mas mostra um grau de importância, de que alguém se importa por você tremendamente. Queridos, se Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, ou que você tinha, pode ser também, né? Vai que. Se Ele sabe isso, você acha que Ele não vai se importar com aquilo que está doendo em você, com aquilo que está lá dentro? Claro que vai, claro que vai. Ele se importa com você. E aí Ele chega para essa mulher e fala assim, não chore. Gente, imagina a cena. Eu li uma outra coisa, que Jesus chegou tumultuando o enterro. E é meio que isso assim, imagina. Ele chega para a mãe daquele jovem e fala assim, não chore. Jesus, menos, porque como não chorar? Menos. Só que, queridos, o não chore dele é diferente. Quantas pessoas ali, naquele momento, de repente, como eu falei, solidarizaram com ela, chegaram para ela falaram assim, olha, não chora não, eu sei, está doendo, mas olha, não chora não, eu estou aqui, eu vou tentar te ajudar, De repente, muitos fizeram isso,
Mas era o máximo que eles conseguiam fazer, era tentar oferecer palavras de consolo. Mas o não chore de Jesus é diferente. Ele não fala, olha, não chore, somente para trazer um consolo para você. Sabe por quê? Porque aquele que te diz não chore é aquele que fala assim, olha, eu estou dizendo não chore porque eu tenho poder para estancar as tuas lágrimas. E eu tenho um poder mais ainda, não só para estancar as tuas lágrimas, mas para poder tirar, arrancar completamente a causa das tuas lágrimas. Ele faz isso, ele se compadece. Quantas vezes Jesus chegou, a gente lê nos evangelhos, e ele chega assim, diante de um cego, que queres que eu te faça, que eu veja? E ele se compadeceu, e ele curou. Quando ele viu a mulher encurvada pela doença, ele se compadeceu, e ele curou. Quando ele viu a multidão faminta, ele se compadeceu e fez um milagre da multiplicação dos pães e peixes. E o tempo todo ele se compadece, o tempo todo ele chega e está tirando aquilo que está trazendo dor para as nossas vidas. E foi isso que ele falou para essa mulher, mulher, olha, não chora, porque eu posso arrancar a causa da tua dor. Eu posso tirar aquilo que é a raiz da onde estão saindo as tuas lágrimas. Queridos, e ainda hoje ele faz isso. Por isso que desde o início eu falei, vai remexendo aí o que você tem, o que está morto dentro de você. Se existe alguma coisa, e se existe alguma situação morta, vai remexendo, porque que tem feito você chorar. Sabe, vai colocando diante dele, porque ele é poderoso para restaurar a tua vida, para fazer tudo novo, para te dar esse toque de vida. Sabe, isso é uma questão de nós crermos. E aquela mulher, se vocês pararem para ler o texto de novo, como eu falei, ela nem sabia, ela não procurou por Jesus, ela não foi atrás dele, ele foi atrás dela. E da mesma forma, ele corre atrás da gente. Lá Romanos 2,4 fala que a bondade do Senhor é que ela vem ao nosso encontro para nos levar ao arrependimento. Ele vem até você com o seu amor, com a sua graça, falando, deixa eu cuidar de você. Para de tentar ficar resolvendo as coisas sozinhos. Para de tentar falar, eu vou dar o meu jeito, eu vou dar o meu jeito. Eu tenho o jeito. Eu sei o que você pode, eu sei os teus limites, eu sei até onde você pode ir, e eu que sei aonde eu vou te levar, queridos. A palavra lá no Salmo 139 diz que ele já nos conhecia quando nós éramos substâncias informes, e que todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro. Mas Lília, eu não estou vivendo bem isso. Não está vivendo, sabe por quê? Porque o plano dele na nossa vida vai acontecendo à medida que a gente vai se rendendo às direções dele. Então vai se entregando, vai deixando ele te encontrar aí aonde está doendo. Ele te encontrar aonde você está no meio dessa multidão da dor. Deixa ele te encontrar, deixa ele estancar as tuas lágrimas, não apenas secando com um lencinho, mas arrancando aquilo que faz você chorar. Porque ele pode transformar, queridos. Mas continuando, a terceira lição. Em tudo que Jesus toca, não apenas vive, mas permanece vivo. A palavra fala que Jesus chegou e tocou no caixão, numa outra tradução, tocou no esquife. E é muito interessante porque na tradição, quando uma multidão estava passando e vinha um grupo de pessoas, uma multidão assim, de um cortejo fúnebre, e vinha um grupo de pessoas, se essas pessoas, ao se encontrarem com aquele cortejo fúnebre, elas tinham que parar o que elas estavam fazendo e seguir aquele cortejo. Ou seja, elas tinham que parar qualquer coisa e entrar naquela multidão da dor e seguir com aquilo. Só que não foi isso que Jesus fez. Quando ele chegou ali, ele parou aquele cortejo e falou assim, como se ele tivesse falado, né? Eu não vou seguir,
num cortejo de dor, não. Mas eu vou deixar que a minha multidão, a multidão da vida, tome conta daquela multidão da dor e transforme todas as coisas. Quando Jesus toca, não apenas vive, mas permanece vivo. A palavra diz que quando ele tocou naquele jovem, levanta. E é muito engraçado porque ele falou com o morto. Ele chegou e falou com o morto, e ninguém fala com o morto. Por quê? Porque morto não ouve. Morto não esboça reação. Morto não tem capacidade de entendimento. Morto não tem ação nem reação. Morto não tem entendimento. Morreu, acabou. Mas Jesus, ele quebra todos os paradigmas, porque ele é o Senhor da vida. E ele é aquele que diz, ainda que esteja morto, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele quebra tudo, porque ele é o Senhor do impossível. E ele chega e falou com aquele morto. As pessoas, de repente, eu não duvido, ali não fala, mas eu não duvido nada das pessoas terem rido dele. Mas só que ele chegou e falou assim, jovem, se levanta. Você aí que está morto, você aí que não tem mais jeito, você aí que é a última esperança que morreu, você aí que é alguém que não tem mais futuro, chega, acabou, levanta, porque eu sou o Senhor da vida e quem está te dando ordens sou eu. Queridos, esse é o nosso Deus e é isso que Ele fala para você hoje. Olha só, às vezes você está pensando assim, Lília, olha só, essa situação já morreu. Essa situação já acabou. Esse relacionamento não tem mais jeito para restauração. Não tem mais jeito para meu relacionamento, seja de marido, mulher, seja de filhos, seja de família, seja de amigos, não tem mais jeito, acabou. Ou então, Lília, olha só, esse problema aqui, financeiro, não dá, olha só, o volume que está, não dá mais, é impossível. Queridos, a palavra de Deus diz que as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Ele mostrou isso quando Ele chegou diante daquele jovem e falou, rapaz, você aí que está morto, é você mesmo. Não se faz de surdo, não, é você mesmo, levanta, porque eu sou o Senhor da vida. E a palavra diz que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa, de repente o inimigo está querendo fazer na sua vida, trazer um monte de coisa para matar, roubar e destruir, mas o Senhor te fala, olha só, eu sou Jesus que se manifestou para desfazer essas obras que tentam impedir a sua fé, que tentam te manter de pé, que tentam impedir de te manter de pé, que tentam impedir de você crer que eu posso todas as coisas, mas eu sou o Senhor que falo com aquilo que está morto, para que viva, e quando eu dou o meu toque, tudo muda, e muda definitivamente, queridos. Se lembra que eu falei lá da minha esterilidade? Chegou um momento em que, já casada, o Senhor usou uma pessoa através de um momento de oração e Ele falou exatamente assim, eis que eu estou tocando no teu ventre, estou tirando toda a enfermidade e te darei um filho. Em outras palavras, aqui na nossa linguagem, como se Ele falasse assim, Lília, olha só, vou dar um recado aí para esse ventre, o ventre morto, olha só, perdeu. Acabou para tu. Já ficou tempo demais assim. Agora vai chegar a hora em que você vai começar a funcionar. Porque eu tenho uma posteridade para ela. Eu tenho propósitos na vida dela. Propósitos que vão envolver uma posteridade. Então acabou, perdeu, playboy. Porque eu sou o Senhor, e queridos, e Ele fez isso sim, eu tenho os exames comprovados, e tenho 2 filhos, porque Ele é poderoso para fazer da estéril alegre mãe de filhos. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que trouxe à vida aquele ventre morto. É o mesmo Deus que trouxe à vida aquele filho daquela viúva. É o mesmo Deus que tem poder para trazer vida aquilo que você já julga que está morto. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu com a minha família, isso em 2004, eu acho, 2004. Nós chegamos aqui completamente feridos por questões de problemas
no outro local que nós estávamos. Muito feridos. E eu não tinha mais perspectiva de ministério. Eu era do Ministério da Música, sempre fui. E acabou o ministério, acabou. Já estava parado por causa dos problemas no outro local. Já não estava mais, a gente não estava mais exercendo. Acabou o ministério. E aquilo doía. Gente, como eu chorava. Porque como eu ansiava trabalhar na obra de Deus. Só que, como eu falei, nós chegamos aqui feridos. Sem perspectiva de ministério. Mas aqui, nesse lugar, não por ser a nova vida, mas porque Jesus está aqui. Ele deu toque de vida na minha vida, na vida de cada um da minha família. E restaurou não só o ministério que nós estávamos, mas agora falando de mim. Ele restaurou aquele ministério que eu já participava. E ele começou a fazer um caminho e tem feito um caminho. E nesse caminho que ele tem feito, estou eu aqui. E vocês estão tendo que me ouvir. Porque quando ele toca, ele não apenas faz reviver, mas ele faz com que permaneça vivo. O que o Senhor quer fazer na tua vida é restaurar aquilo que está morto, não apenas para viver um pouquinho e daqui a pouco morrer de novo, mas para permanecer vivo e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Por isso eu estou te falando, eu não sei o que é, mas vai colocando diante dEle. Vai colocando diante dEle. Jesus ressuscita sonhos. Fique de pé, queridos. Ele ressuscita esperanças. E nesse momento, eu queria te fazer uma pergunta. Será que você tem estado do lado da multidão da dor? Será que você tem estado do lado da multidão que só estava chorando? Será que você tem estado do lado da multidão que só tem, que não tem mais perspectiva, que não tem mais esperança? Deixa eu te falar uma coisa. O convite do Senhor para você hoje é o seguinte: deixa com que a minha multidão, a multidão da vida, te encontre aonde você está no meio da multidão da dor. Não interessa se é muita gente. Não interessa se a multidão da dor é muito grande, Ele te encontra, Ele sabe aonde você está, Ele sabe se você está lá na frente, Ele sabe se você está no meio, se você está lá atrás, Ele sabe porque Ele te conhece, Ele te criou, Ele te ama incondicionalmente e Ele está te chamando, vem para um relacionamento vivo comigo. O que eu quero de você, meu filho, não é apenas restaurar a tua sorte, não é apenas restaurar a tua esperança, não é apenas curar a tua dor, não é apenas dar um toque de vida para aquilo que está morto, venha reviver, mas o que eu quero ainda acima de tudo é que você tenha um relacionamento íntimo e profundo comigo. O que eu quero para você, sabe o que é? É te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. É te mostrar o caminho que eu tenho para você e para a tua família. É chegar para você e falar assim, olha só, sabe aquele teu parente que está longe, que você está orando, que não tem perspectiva? Eu quero te usar como instrumento. Sabe aquele teu filho que está afastado dos meus caminhos? Eu quero que você seja um instrumento para resgatá-lo, para vir para perto de mim. É isso que Ele quer, mas para isso você tem que sair da multidão da dor e se deixar ser abraçado pela multidão da vida. Nesse momento, querido, receba o toque de vida do Senhor. Tem algo que eu li outro dia numa rede social e eu achei muito interessante, que é isso aqui. Deus vai lhe encontrar onde você estiver, aonde você estiver, no meio da multidão de dor que você estiver, no meio do conflito que você estiver,
no meio do drama que você estiver, no meio da angústia, no meio da falta de esperança que você estiver, no meio do teu impossível, Ele vai lá para te encontrar, porque Ele te ama. Porque, como eu falei, o que Ele mais quer é ter relacionamento contigo, é ter amizade, é ter amor. Ele é o teu Pai, Ele te ama. Ele vai lá te encontrar, a graça dele vai lá te encontrar. Não há nada que te afaste do amor de Deus. Mas Lília, eu errei, Lília, eu fiz isso. Não há nada que te afasta do amor de Deus. Não há nada, não há morte, não há perigo, não há, já esqueci todas as palavras. Não há, como que é? Não há fome, não há nudez, não há potestades, não há nada que te impeça de estar perto do teu Deus. Deixe-se ser encontrado por Ele. Deixe-se ser encontrado, não brinca de pinque-esconde não, porque Ele quer te encontrar e trazer você, levar você para o lugar que Ele quer que você esteja, para o lugar que Ele quer que você vá. Para que lugar é esse? É um lugar de encontro, é um lugar de encontro, é um lugar da presença dEle, é um lugar de intimidade. É um lugar onde, como eu falei, que Ele quer te revelar segredos. É um lugar onde você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. É um lugar onde você vai ver as tuas esperanças restauradas. É um lugar onde você vai ver milagres acontecendo. Deixe-se ser encontrado no meio da multidão da dor, porque Ele quer te levar para a multidão da vida. Amém. Deus te abençoe, querido.